Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar como foi o resultado da minha carteira durante o mês de janeiro, o melhor mês dos últimos 4 meses basicamente, porque outubro foi ruim, novembro foi pior ainda, dezembro deu uma melhorada, mas ainda foi ruim, só janeiro se salvou e olha que no primeiro dia e no segundo, terceiro dia do mês ainda foi bem ruim, melhorou muito, tanto que a gente vai ver isso aí expresso na minha carteira. Mas antes de mais nada eu gostaria de mostrar para vocês aqui que eu tô trazendo um conteúdo bem legal aqui na comunidade do canal, muita informação para vocês. Eu coloquei aqui os rendimentos de vários fiagros, lembrando que aqui não é recomendação nem de compra nem de venda, nenhum tipo de ativo, inclusive os que eu vou mostrar daqui a pouquinho na minha carteira, nenhum eu tô recomendando. Você vai estudar, vai analisar melhor e decidir se esse fiagro, essa ação, essa BDR, esse fundo imobiliário faz sentido pôr na sua carteira, e aí sim você compra ou não. Primeiro estude e analise fortemente para depois sim realizar a compra. E eu coloquei aqui informações de fiagro, de fundos imobiliários, vários rendimentos dos fundos imobiliários que saíram ontem. E aqui a gente está fazendo também enquetes para você decidir junto comigo e com outros inscritos no canal quais são as análises que eu devo trazer nas próximas semanas. Sejam elas de fundos imobiliários, sejam elas de fiagros, sejam elas de ações. Então dê sempre uma passada aqui. Lembrando que a gente está trazendo vários vídeos interessantes. Eu trouxe aqui na sequência 2 fundos imobiliários, o GGRC, o VGHF, análise da ação da VEG, do Fiagro XPCA e muito mais coisa, EDP, XPLG, muito conteúdo de qualidade para você só aqui nos meus investimentos. Então vamos lá? Então pessoal, tá aqui a minha carteira no final do mês de janeiro. Eu fiz um aporte durante o mês de 4.100 porque eu recebi uns extras aí, também coloquei férias, 13º e com isso consegui aportar 4.100 e no final do mês passado eu tava com 78.800. Para quem vê o vídeo anterior, você vou colocar aqui um cardzinho no topo do lado direito, aí você tem uma noção de como é que tava no final do mês passado e como está agora no final de janeiro. Você percebe que eu tô bem mais próximo das minhas intenções, né, das minhas metas, que começaram a ser moldadas mais ou menos na metade de novembro, quando eu decidi ter 20% de BDRs na carteira, tô com 19 no momento, decidi colocar 25% de FIIs e FIAGROS, estou com 26%, 15% em renda fixa estou com 14% e 40% em ações. Até porque na realidade as BDRs são uma espécie, não é igual, mas uma espécie de ação. Então é como eu tivesse 60% em ações, 20% em ações como fossem estrangeiras e 40% em ações brasileiras. Fora os 25% de fundos imobiliários e fiagros e os 15% da renda fixa. Eu estou bem pertinho de bater as minhas metas, essas metas mais amplas, para aí sim chegar nas metas mais, digamos, detalhes, né? Os detalhes das metas. E se você quiser essa carteira, aqui na descrição eu vou colocar um link para você baixar e não precisa, pessoal, pedir compartilhamento. Se você tentar pedir compartilhamento, você está errado, porque eu coloquei na descrição como é que você faz para baixar o arquivo para você. Você vai baixar o arquivo para o seu computador para você usar a planilha para você. Não vai precisar solicitar um compartilhamento. Então aqui, ó, eu coloquei os valores ideais para mim, né? Para você pode ser um totalmente diferente, você não precisa nem ter essa quantidade de ações que eu tenho. Tem gente que acha, se você está pulverizando a sua carteira. Eu não acho que estou, mas tem gente que pode dizer que estou pulverizando. Tem gente que eu já vi com muito dinheiro investido e o cara tem tipo umas 10 ações no máximo, 10, 12 ações. As possibilidades que existem são muito grandes, depende de cada um monta a carteira do jeito que quer. Eu estou usando esse sistema aqui de ponderação constante e com a ponderação constante você não precisa pensar muito. É o que o Raul, para quem não conhece o Raul, do Investidor Sardinha, chama de método burro. Basicamente, o sistema com ponderação constante é o método burro dele, que eu não acho nada de burro. Na realidade, para mim é um método inteligente. O método é o seguinte: quando você está com uma determinada ação passando do percentual mínimo, passando daquele percentual desejado, ele te orienta a vender aquelas ações. E quando você está abaixo do percentual desejado, ele te orienta a você comprar ações. Basicamente é isso. Só que no momento a minha carteira ainda não está perfeita. Eu preciso primeiro, digamos, zerar. Zerar seria bater essas médias aqui, para a partir daí, uma vez por mês mais ou menos, aí sim eu fazer correções.
fazer essas vendas de ativos que estão ultrapassando esse meu percentual ideal, ou compra de ativos que estão abaixo do percentual ideal. Ou, se eu tiver com dinheiro, com condições, aí eu simplesmente aporto naqueles que estão baixos para os percentuais crescerem e igualarem. Porque quanto mais você aporta, por exemplo, num valor desse aqui que está baixo, aí os outros valores também vão diminuindo. Esses valores vão diminuindo. Você vai aportando esses aqui vão ficando igual ao que você deseja e esses aqui vão diminuindo. Então, se você tiver dinheiro para você aportar em vez de você fazer venda e compra de ativo, é o ideal. Mas claro que às vezes o que aponta, quando está muito caro, subiu muito o valor daquela ação, é que pode ser que chegou um momento bom de vender, porque ela já está valorizada demais. Às vezes é um bom momento para vender. E às vezes quando a ação baixa muito, por exemplo, como o caso da minha ação da Marfrig, por exemplo, que eu comprei a quase R$11 a ação e está ela custando atualmente apenas R$7,70, ou seja, ela caiu quase R$4 de quando eu comprei até agora. Foi uma desvalorização grande, quase 40% em torno de 2 meses, ela desvalorizou muito. Então, às vezes, nesse momento, é um momento ideal para você realmente aportar e aumentar a sua posição aqui, nessa ação. Então, mostrando aqui, você vê que a minha carteira já está bem organizadazinha, né? Eu coloquei 2,5, 2,5, 2,5 para essas aqui. Por que eu coloquei 2,5, 2,5? Porque são ações que eu não, digamos assim, eu não gosto tanto. E eu acho que, para mim, é mais interessante ter uma posição maior, por exemplo, na Petrobras. Tem gente que tu é louco? Não, Petrobras não. O Lula vai acabar com a Petrobras. Eu não acho que vai acabar com a Petrobras, mas tem gente que acha. Me vendeu e tudo bem. É a opinião dele. Ele acha que vai dar errado. Eu não acho que vai dar errado. Eu ainda acho que a Petrobras é a melhor petroleira aqui no Brasil. Eu coloquei 10 para ela e 2,5 para a Enalta e 2,5 para a PetroRecôncavo. Aí coloquei esses 2,5 para essas outras ações aqui, que são de commodities também, de vários setores. E, por exemplo, coloquei 2,5 aqui nessas duas, que são ações que o pessoal chama de previdenciárias, né? Defensivas, aquelas ações que o pessoal da AGF chama de ações à prova de bala. Mas eu não gosto muito nem da ação da Sanepar nem da Vivo. Então, por isso eu coloquei só 2,5. Enquanto isso, eu aumentei Banco do Brasil, aumentei Taesa e aumentei Caixa Seguridade. Na área de seguridade, eu acho que tem mais upside, tem mais chance de valorizar é a da Caixa, porque principalmente atualmente a ação da BB Seguridade está muito cara. Eu acho que ela tem uma tendência de queda no momento. Então aqui eu mostrando a minha carteira para vocês, estão vendo, eu estou precisando de fazer correções relativamente pequenas na carteira, com exceção dessas pontuais dentro da própria carteira. Aqui, por exemplo, a Petrobras está precisando eu tirar muito daqui, transferir para outras ações aqui dentro da minha carteira de ações. Mas o detalhe é que a Petrobras aqui está num valor cerca de R$2 a R$3 por ação abaixo do preço que eu comprei. Então eu estou querendo que ela se aproxime muito. Quando ela ficar assim uns 30 centavos, 50 centavos, aí sim eu vou tentar fazer essa correção da carteira. É isso que eu estou fazendo aos poucos. Eu fiz muita correção na carteira, por isso que ficou assim, tudo verdinho. Esse verdinho quer dizer que está praticamente no ideal ou está no ideal. Enquanto esses que não estão verdinhos é porque eu ainda preciso mexer bem ainda, dar uma mexida grande nele para acertar. As minhas BDRs também, teve um momento que elas estavam praticamente tudo perfeitas, mas as BDRs estão oscilando muito por causa do dólar e por causa das próprias empresas em si. Então já está com alguma diferença, por exemplo, aqui 11%, aqui 9,1%, eu tenho que dar umas correções, mas é a que está mais organizadazinha, porque quando eu comecei a comprar BDRs, eu já tinha fechado essa minha ideia aqui. Então aqui não, aqui eu já tinha comprado antes de pensar nessa ideia da ponderação constante. Então, eu tive que fazer muitos ajustes. Aqui eu não precisei fazer ajuste porque eu comecei do zero. Aí eu fui aportando pouquinho em pouquinho em cada uma. E por isso que você vê que aqui tá uma pizza bem bonitinha, toda organizadazinha. E aqui para fechar a minha carteira, que é uma soma de fiagros e fundos imobiliários, que eu coloco tudo junto no mesmo pacote, mas vocês sabem que tem diferenças, né? Então tá aqui. Ela já tá organizada, não tá perfeita, ainda tá longe da perfeição, ainda tem algumas coisas estão bem atrasadas. Por exemplo, o mall aqui, eu preciso comprar muita coisa do mall, né? Quase R$1.000 de mall ainda. Preciso dar uma organizada, principalmente nessa parte de fiagros, que eles estão com os valores altos, percentuais altos, e eu tenho que dar uma tirada. Mas a mesma coisa da Petrobras, que eu tenho uns valores que estão, assim, abaixo do que eu comprei, porque quando eu comprei,
não tinha sofrido tanta desvalorização, nem os fundos imobiliários, nem os fiagros. Nessa questão, eu estou esperando uma valorização um pouquinho maior para aí sim vender quando tiver próximo, pelo menos, do valor que eu comprei. E para fechar essa questão aqui, vamos mostrar os meus rendimentos mensais. Isso aqui é o meu patrimônio. Meu patrimônio, vocês sabem que atualmente tem 15% de renda fixa, mas já teve uma época, mesmo em junho, estava 50%, 60% ou até mais. Aí foi diminuindo. Eu fui vendendo renda fixa, principalmente tesouro direto, e aportando em ações, fiagros, fundos imobiliários. Então, com isso, o meu percentual de renda fixa diminuiu, mas tem renda fixa aí. E a renda fixa, ela rende. Só que ela rende, mas fica complicado de eu saber exatamente quanto foi o valor que ela rendeu para colocar aqui em valor percentual ou somar com isso aqui. Isso aqui são os rendimentos dos fiagros, dos fundos imobiliários e os dividendos das ações e os JCP das ações. Então, isso aqui é só de ação, fundo imobiliário e fiagro. Eu olhei quanto é que deu em termos percentuais em relação à evolução do patrimônio, ao meu patrimônio que eu tinha no determinado mês. Então, em junho eu tinha 56 mil e recebi R$210 de dividendos, que foi até da Petrobras. E aí rendeu então 0,37%. E aqui, de novo, Petrobras só. Meu patrimônio estava quase igual, 56.382. Então 0,38. Aí foi aumentando. Agosto, 396. Também só foi Petrobras aqui. 60 mil, foi 0,66%. E assim por diante. Chegando no meu máximo, que foi em dezembro, 931, que foi R$500 de Petrobras. E o resto foi Taesa e vários fundos imobiliários e fiagros. E acabou dando 931, meu recorde até o momento. E que em relação ao meu patrimônio na época, que era 78.800 basicamente, rendeu 1,18%. E agora 892, que foi R$500 de Petrobras de novo. E outras coisas, fundo imobiliário, eu não me lembro, acho que teve Taesa também de novo. E dessa vez deu 85 mil, exatamente por quê? Porque muita coisa que eu tinha na carteira, que tinha perdido muito valor durante outubro, novembro e dezembro, valorizou, teve uma grande valorização e eu aportei 4.100 daqui para cá. Se fosse só o valor do aporte, eu teria ficado com algo em torno de 83 mil. Quer dizer, esses 85.200 e pouco, 4.100, foi o aporte incluindo 892 dividendos. Então os 4.100. Então eu teria ficado por volta de 83 mil, mas como teve muita valorização de muita coisa que tinha perdido valor durante outubro, novembro, dezembro, aí acabou batendo esses 85.297, que é o meu patrimônio atual. E aí eu coloquei aqui um gráficozinho da evolução do patrimônio para vocês terem uma ideia, um gráfico de barras aqui. E para fechar, passar um bônus para vocês. E quem tá gostando desse tipo de conteúdo, meu amigo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Vamos para aquele bônus especial onde eu vou trazer quanto foi o rendimento percentual da minha carteira em relação a outros índices, como o Ibov, o IFIX, o IPCA, o CDI. Vamos lá. Nesse último ano, até o final de janeiro, a minha carteira rendeu 11,81%. Só perdeu para o CDI, 12,83%. Lembrando que aí você pode dizer assim, então é melhor aplicar no CDI. Meu amigo, se você aplicar no CDI, no mínimo você vai pegar 15% de desconto. Lembre disso. No mínimo 15% de desconto do imposto de renda. Então, eu estava até fazendo o cálculo aqui e fica 11,60% ao ano. Ou seja, eu bati o CDI. Se você tivesse investido, por exemplo, numa caixinha do Nubank rendendo 100% do CDI durante um ano e tivesse durante esse ano todinho, tivesse 13,65, teria rendido isso. Teria rendido 11,60 e a minha carteira rendeu 11,81. Bateu com folga o Ibovespa, né, que deu 0,18%. Bateu com folga o IFIX, que só foi 1,60% durante o ano todinho, e bateu com folga também o IPCA, que foi 5,81. Realmente só o CDI ficou próximo, e se você descontar o imposto de renda, eu ganhei até do CDI na prática, né? Porque aqui não tem desconto nenhum. Lembrando que o rendimento que eles consideram aqui é o rendimento em relação ao crescimento da carteira em si, ou seja, a valorização e a desvalorização das ações. Ou seja, ele não considera o reinvestimento dos dividendos que você recebeu. Ele não considera o reinvestimento. Ele despreza isso.
Ele só considera o crescimento das ações dos fundos imobiliários e dos fiagros, ou a desvalorização dos mesmos. E você vê que, pelo que você vê do IFIX, o IFIX desvalorizou muito. E como a minha carteira tem 25% de fundos imobiliários e fiagros que são mais atrelados a eles, fundo imobiliário você vê que dá uma puxada na carteira para baixo. Um dos motivos que a minha carteira cresceu menos, por causa dessa perda de valorização dos fundos imobiliários e no caso dos fiagros também. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, e quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!